Queridos, graça e paz, Pastor Felipe aqui. Queridos, estamos já há pouco tempo já na conferência Tefilar e confesso a vocês que ainda está uma luta, batalha, negócio travado, queridos. Mas creio no Deus do impossível. Mas essa semana o Senhor estava fazendo eu refleti sobre guerras, queridos, ciclos de guerras e quebra de maldição hereditárias. E eu tive um vislumbre, né? A mente vai pulando e eu lembrei de Davi e Salomão. Todo mundo sabe a história de Davi, é uma história linda da Bíblia. Mas Davi, o tempo todo, você vai ver o reino de Davi em guerra, o reino de Davi em ação, em atividade. Você vai ver um reinado eficiente, mas você vai ver ao mesmo tempo um reinado de guerra, muita batalha. Além da batalha externa, ele tinha as guerras internas. As guerras internas eram terríveis. Era contra a família, era um povoado, era um grupo de pessoas que não aceitavam o seu reinado. E ele estava o tempo todo ali intencionando, né? Davi muito ativo. Por muitas vezes você vai ver na passagem de Davi, na história, você vai ver que Davi, por muitas vezes, na linha de frente. Quando ele resolvia não estar em guerra, Israel não conseguia prevalecer. Então, quando ele ia para a guerra, animava o povo. Então, a história de Davi realmente, ele para o Israel que estava para vir, né? Ele era fundamental ter um rei com essa perspectiva. Se a gente for olhar um pouco para fora, se a gente for colocar um pouco os nossos olhares no ambiente dos grandes povos, você vai ver Alexandre o Grande sendo fundamental, sendo guerreiro, Nabucodonosor sendo guerreiro. Você vai ver César, entre os outros imperadores romanos que eram voltados a guerras, eles ativamente em guerra. E o povo e o seu território, né, a dinastia, era muito forte, né? Os reis que não iam à guerra, eles pouco prevaleciam. Os que reinavam do seu ambiente, né, e não ia à guerra, pouco prevalecia, porque naquele tempo, né, o rei puxava, né? Só que existe um ciclo que é quebrado em Salomão. O tempo em que Salomão reina, Salomão ele é de uma eficiência tão grande que ele vai ter poucas guerras, ele vai ter poucos atritos. Muito difícil você pegar o livro de Segunda Reis, livro de Crônicas, os Provérbios, você vai ver que é difícil encontrar ali que houve guerra no tempo de Salomão lutava. Você não vai ver isso. Você vai ler a eficiência do reinado de Salomão. Uma eficiência voltada a uma boa administração. Ele vai gerir aquele reino. Ele vai colocar Israel num patamar um patamar altamente elevado, eu acho. Você vai ler, todos vão reconhecer o povo de Israel pelas suas riquezas. Israel era muito rico, próspero. Israel dialogava muito bem. A gente olha para o cenário de Davi, que ele precisava estabelecer Israel com força a nível guerra. Havia uma necessidade. Mas você olha para o reinado de Salomão não precisando usar as suas forças, o seu exército, que era o exército formado por Davi, ele não precisava usar de nenhum momento. Mas, em contrapartida, o seu exército era muito numeroso. Quem tivesse a disposição de lutar contra Israel, ia bater de frente com um time forte.
porque era um time formado pela estratégia de Davi. Gente, isso aqui é muito forte. Eu fazendo essa analogia aqui, trazendo menção a essas memórias, aquilo que a gente lê, você não vai ver. Tu não vai ver os inimigos vir de encontro a Salomão no reino dele e vou guerrear contra você. Quebrou-se um ciclo. Quebrou-se um ciclo de guerras ali, naquele período. Eram longos anos de paz. A Bíblia diz que longos anos de paz. A paz exercida pelo território. Um tempo que você vivia de guerras e de famílias que perdiam seus esposos, seus entes queridos, seus filhos, seus netos. Agora não, agora elas vão prosperar, vão enriquecer, vão viver bem, vão prosperar ao ponto de uma estar feliz com as outras, as famílias vão ter unidade. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Quando a maldição da guerra ela é quebrada dentro da casa, quando a maldição ela é destruída, quando você vive um ambiente de guerra, um ambiente de luta, um ambiente de briga, um ambiente de discussão, quando você vive um ambiente em que esse ambiente traz essas batalhas, e aí é gerado um na tua casa, e este um na tua casa cessa. Quando um é gerado, esse tempo de guerra cessa. Você entende isso? Salomão foi gerado, ele toma o reino, o tempo de guerra cessa. Acabou o tempo de guerra. Aquela guerra que ele tinha, que o pai tinha o tempo todo que sair do seu território para ir defender as fronteiras, acabou. Então é sobre isso que eu quero hoje ministrar para você. Eu não quero trazer a luz do contexto, porque eu sei que no final existem algumas outras situações da vida de Salomão, mas eu quero trazer esse contexto para você. Tempo de paz, quebra de maldição de guerra. É o tempo em que o Senhor está quebrando. Quando ele fala que ele vai cortar o arco, que ele vai quebrar a lança, que ele vai jogar os carros no fogo, quando ele fala isso é sério. Você entende que você não pode dar continuidade a esse tempo de guerra, que o tempo de paz que é exercido para mim e para a sua vida, ele é real. Quem diria que Israel pararia de brigar? Parou de brigar, parou de guerrear. Delemando e a sébia. E o Senhor está falando para mim hoje, para você, ei, não é tempo de guerrear, é tempo de paz. É tempo de estabelecer. E eu quero trazer para você a palavra profética por trás desta mensagem. Neste tempo de paz haverá prosperidade, porque você vai deixar de discutir, de brigar, e você vai começar a administrar. Você vai deixar de começar a ver as coisas ruins que você via, você vai ver as coisas boas. Você vai começar a estabelecer o seu lugar de reinado no teu ambiente, na tua casa, na tua família, quando você não começar mais a ver as lutas, as batalhas, decepções, as afrontas. Quando você deixar de lado isso tudo, você vai entender que é um tempo de prosperidade, um tempo de reinado, um tempo de firmamento para a tua vida. Nossa, está perdendo tempo, está perdendo tempo brigando, lutando contra coisas pequenas, enquanto o Senhor está falando, tem coisa grande para a tua vida. Oh, Aramanderrácia, é Salomão falando pra gente, pai, falando assim, a gente conjecturando, pai, tu brigou muito, tu lutou muito, esqueceu de administrar. Vamos administrar. É o Senhor falando agora pra mim, pra você, administre seu tempo, administre sua vida, administre a sua casa, administre seu ambiente, administre a sua mente, a sua impulsividade, administre isto e não perca a essência, não perca a visão aguçada, não perca a visão de águia, não perca isso que o Senhor quer estabelecer para você e para a sua vida. Tempo de paz é chegado. E eu quero hoje trabalhar isso com você, eu quero tratar isso contigo. Eu quero que você ouça, veja esse vídeo, faça uma menção. Estamos a portas aí
Novembro vai acontecer um despertamento aqui em Nova Iguaçu, em Vila de Cava, através da Assembleia de Deus Missões do Rei, juntamente com uma conferência teve lá. Vai acontecer um despertamento, haverá um desmembramento de mentalidade. A mentalidade boba, inútil, incapaz vai sair para entrar a mentalidade de reino, de reinado, de fortaleza. Andasse. É sobre isso que eu quero que você entenda. Pare de ocupar os seus tempos com brigas inúteis, discussões bobas e vá administrar o seu tempo precioso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe e que a prosperidade que habitou sobre Israel no tempo de Salomão possa habitar na sua vida, assim quando você conseguir encontrar o caminho da prosperidade e da paz. Amém? Deus abençoe sua vida, queridos.